Olá, minhas queridas, olá, meus queridos, como vocês estão? Chegamos aqui a mais um episódio do podcast Quatro Luas. Eu sou Manuela Escremin e a gente vai estar juntos aqui para refletir sobre esse novo ciclo que começa a lua nova em Touro, dia 27 de abril. Acontece aí, a gente tem a união entre o Sol e a Lua, e essa lunação parece ser um momento de bastante mudança. E mudança não é uma coisa que Touro gosta muito, porque é um signo muito associado à estabilidade, né? Então, o que nós vamos observar no próximo ciclo? A gente vai sempre entender que a lua nova é uma possibilidade da gente fazer uma semeadura, né, de plantar intenções. E como eu sempre falo, quando a gente sabe aonde está o signo no nosso mapa, a gente tem a clareza de qual área da nossa vida recebe essa influência. De que maneiras eu me beneficio com a energia de Touro, ou de que maneiras eu posso refletir mais profundamente sobre as limitações que eu posso apresentar. Então, olhe no seu mapa qual é a casa astrológica onde está o grau 7 do signo de Touro, e é ali onde você vai plantar a sua intenção. Então, se você não sabe, se você quer fazer seu mapa astral, também entre em contato com o e-mail que está na descrição do episódio, para que você possa fazer o seu mapa astral ou faça seu mapa astral gratuitamente. Acompanhe aqui os podcasts para o seu próprio crescimento e autoconhecimento. A astrologia é riquíssima para a gente usar como ferramenta para a autorreflexão. E então a gente tem esse ciclo bastante tensionado por aspectos que estão acontecendo no céu entre Marte e Plutão. Então, vamos primeiro pensar, lua nova, um momento de recomeçar, um início de um ciclo que dura 29 dias, o ciclo lunar, e que vai trazer para a gente aprendizados dentro dessa energia de Touro. O Touro é o primeiro signo do elemento terra, então nós estamos na segunda lunação do ano. Na lunação anterior, que foi a de Áries, que também foi bastante intensa, a gente teve eclipse solar na lua nova, tivemos uma lua crescente em Câncer, expandindo a sensibilidade, uma lua cheia no signo de Libra, conjunta Quirón, tem episódio também sobre essa lua cheia, e uma lua minguante em Aquário, conjunta Plutão, que é um planeta símbolo da morte, das perdas, e nós estamos vivendo aí a perda do líder espiritual católico, o Papa Francisco. Então, a gente teve esse ciclo de Áries bastante intenso, né? E a continuação do ciclo de Touro também vai continuar assim. Então, em Áries, a gente está percebendo muitas coisas sobre a nossa individualidade, sobre o que a gente quer pra gente, sobre as nossas relações e como muitas vezes nós percebemos desarmonia na forma como nós nos relacionamos, porque nós nos relacionamos a partir desse desejo de proteção, né, de instinto natural de defesa, né? Então, em Áries, a gente pode, na alunação anterior, a gente pode ter essa percepção de que existe esse eu inferior, essa personalidade, esse personagem. Mas, como eu falei nos 2 episódios anteriores, a gente está vivendo uma grande transição. E estamos acessando a nossa maestria divina e redescobrindo que todos nós já somos Budas. Todos nós já somos seres iluminados por natureza. E o que a gente precisa é retirar essas camadas que encobrem essa nossa natureza divina, né? Por isso é tão importante a autorreflexão e a autoobservação. Então, a astrologia é uma ferramenta para que a gente faça isso, né? Então, em Áries, a gente se percebe como indivíduo, a gente luta para sobreviver, a gente entende o mundo como um lugar desafiador. Em Touro, a gente entra em contato com o mundo material, como a gente se relaciona com as coisas da matéria através dos sentidos. E a gente tem uma resposta que é gosto ou não gosto.
né? Desejo ou não desejo, quero ou não quero. Então, Touro é regido por Vênus. Vênus rege Libra, Vênus rege Touro também. Então, a coisa do prazer, do sensorial, dos estímulos externos que a vida nos dá, elas são tão gostosas, né? Enfim, a gente está provando uma comida gostosa, a gente está num lugar bonito, na natureza, apreciando a beleza da natureza, ou a gente está se relacionando com uma pessoa afetivamente, onde existe a construção de um vínculo, uma relação boa, agradável. Tudo isso libera neurotransmissores, libera ocitocina, dopamina, serotonina, endorfina. Ao contrário do Áries, né, que é regido por Marte, que está nos ativando aqui no nosso modo luta e fuga, adrenalina, cortisol e tudo mais. Então existe um prazer de estar aqui. E a vida não é só a gente se defender do que pode ser perigoso. Mas parece que a gente ficou assim ainda muito primitivo nesses estágios. Primeiro nesse lugar de agir no mundo como se eu precisasse me defender. E aí a gente vai observar as nossas estratégias dentro dos relacionamentos, cada um com a sua, né? Cada um com a sua dor, cada um com a sua arma. E a percepção da realidade, a percepção do mundo numa sociedade que é capitalista. Né? Então, o valor que o dinheiro tem, o valor que o trabalho tem, o valor das coisas que eu possuo, muitas vezes definem uma pessoa. E a gente está, nesse momento, vivendo uma transição muito grande, uma transição espiritual, uma transição global, coletiva e econômica e política, que a gente está num momento de total instabilidade. Ninguém sabe exatamente para onde as coisas vão, né? Existe um cenário muito não concreto, mas muito certo de acontecer, uma grande recessão, né? As condutas do governo americano e as suas consequências globais, elas vão começar a ser sentidas por todos a partir de agora. Então, Touro está falando do dinheiro. Touro é a nossa relação com as coisas que a gente quer ter, as coisas que nos dão prazer, com o nosso trabalho. E talvez esteja nesse momento, essa lua nova, esteja acontecendo um momento de ressignificação do que realmente tem valor. Por que eu digo isso? A gente tem a Vênus, que é a regente de Touro, enviando a energia da onde ela está. Que signo ela está? Peixes. Nos últimos graus de Peixes, conjunta a Saturno em Peixes, conjunta ao nódo lunar em Peixes, que são pontos kármicos, pontos que mostram pra gente para onde a gente deve caminhar nesse momento coletivamente. E perceber que essa mudança que está acontecendo, ela é inevitável, ninguém mais pode conter, ninguém mais pode resistir a essas mudanças. E talvez na nossa vida a gente esteja observando a mesma coisa em camadas diferentes, em níveis diferentes. Né? Então essa Vênus, ela traz pra gente uma esperança, ela traz pra gente um espírito elevado, de valores elevados diante da vida. O Peixes, que é o signo onde ela está, é o último signo do zodíaco. Então, representa essa jornada ao longo de 12 signos, a jornada da autotransformação, para a compreensão da vida além da matéria, a vida além do corpo. Se eu partir hoje, o que adiantou eu me preocupar tanto com o trabalho, ou com o dinheiro, ou com as coisas que geralmente a gente se preocupa? Não que a gente não deva se preocupar, e, enfim, né, soltar o controle totalmente, viver uma vida totalmente livre, né? Como a gente vive nessa sociedade com esse modelo, a gente precisa se adaptar.
E também perceber realmente nos excessos, principalmente para quem tem costume de trabalhar demais. Trabalhar demais ou se preocupar demais quando falta trabalho, ou com a possibilidade do trabalho faltar, ou com uma necessidade muito grande de ter estabilidade financeira. A segurança financeira, a segurança emocional, elas podem estar em xeque nessa alunação. Porque a gente tem uma quadratura do Sol e da Lua com Marte em Leão e uma quadratura do Sol e da Lua com Plutão em Aquário. Isso representa uma grande tensão, uma quadratura em T, uma grande quadratura, na verdade, porque a gente ainda tem a Lilith em Escorpião no lado oposto. Então, Sol e Lua em Touro, Lilith em Escorpião no lado oposto, Marte e Plutão. Então, um grande quadrado tensionando, né? Vamos traduzir o que significa tudo isso aí, tá? Então, a nossa intenção é semear na Lua Nova de Touro questões relacionadas ao trabalho, a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com o dinheiro. Então, uma revisão financeira, revisão de gastos, ou uma questão de aplicar melhor, investir melhor o seu dinheiro, os seus bens, cuidar melhor daquilo que tem valor para você, né? Então, se o que tem valor para mim não é material, eu estou indo buscar isso que eu desejo, essas experiências que eu desejo ter na minha vida, que é realmente aquilo que eu vou carregar, que eu vou carregar ou não, o que eu vou deixar como legado quando eu partir daqui do mundo físico, né? Então eu estou buscando isso, ou eu estou ainda apegada às questões materiais, às questões da vida prática, da vida cotidiana que me impedem. Então, mas como eu trabalho até às 6, então eu não consigo fazer isso, aquilo, para mim é difícil participar e tal. Então a gente colocando limitações, procrastinando, ficando apegada a um determinado comportamento, a um determinado modelo, né? Então a quadratura entre Marte e Plutão, ela inevitavelmente significa uma chacoalhada na nossa vida, né? Que pode representar aí desde uma questão literal, assim, né? Quando Plutão representa a energia potencial do interior da Terra. Plutão representa o interior, o inconsciente, o profundo. Marte, o deus da guerra, o movimento, Áries, regente de Áries, a ação. Então, no interior da Terra pode acontecer movimento. A gente vê aí nas notícias já acontecendo atividades sísmicas ou até vulcânica, enfim, erupções e questões que podem ficar mais intensas até a lua cheia desse ciclo, né? Por conta desse aspecto. Quando existe um aspecto entre Plutão e Marte, oposição ou quadratura, que é um aspecto desafiador, a gente vai esperar situações assim, né? Essa oposição ela já aconteceu no ano passado, uma vez em novembro, quando Plutão ainda estava em Capricórnio e Marte estava em Câncer. Isso foi ali em novembro, e como ele retrogradou e agora está fazendo um movimento direto, essa conjunção, essa oposição, ela volta a acontecer. Então, ela geralmente acontece a cada 2 anos, porque é o ciclo de Plutão. É o ciclo de Plutão, não, é o ciclo de Marte em relação a Plutão. Então, a gente está com essa oposição acontecendo 2 vezes em menos de 6 meses, e isso não é frequente. Ou seja, o que a gente está vivendo na nossa vida coletiva é uma grande turbulência. É um momento de guerra, sim, de conflito, né? Enfim, de perdas, de mortes, de desapegos forçados, né? De algo que é tomado de você, ou que você talvez até já saiba, porque já aconteceu essa oposição entre eles lá em novembro. Então, talvez não sejam questões tão inconscientes que estão se revelando pra gente. Talvez sejam assuntos que a gente já sabe, né? E aí a gente vai ter que lidar com o nosso apego. Aí a gente vai ter que lidar
com uma estagnação, com uma coisa que está parada na nossa vida e que, dependendo da área da vida aí onde você tem o touro, você vai ter uma resistência maior a mudar. E, inevitavelmente, a gente vai estar sendo mexido em algo e tendo que viver alguma espécie de desapego, né, de liberação, de viver um processo de perda, que pode ser a morte, pode ser uma morte simbólica, pode ser a perda de um emprego, pode ser uma perda de dinheiro, porque também tem um céu aí muito propício para golpes, enganações, falcatruas, mentiras, fraudes, né? E isso diz respeito à oposição com a Lilith. A oposição com a Lilith, ela está escancarando a podridão do patriarcado. E essa grande quadratura que acontece entre Marte, Plutão, Sol, Lua e Lilith ali, ela representa também um momento de uma cura, de uma regeneração desses aspectos na nossa sociedade que visa o lucro, o poder sobre o outro, o poder econômico, o poder bélico, o poder de força, né, o poder masculino. Então, estamos vendo aumento de casos de feminicídio, estamos vendo aumento de situações violentas contra a mulher, abusivas, né, onde a mulher ela sempre ganha o rótulo de louca, você é estressada, você está surtada, né? Então, normalizando certas condutas que nós não queremos aceitar mais normalizar. Então, observar talvez situações que venham acontecer próximos da gente ou com a gente dentro de um relacionamento onde você percebe uma conduta abusiva. Ou uma amiga sua que você percebe que está vivendo uma situação que não é ok, isso aqui não, né? E apaziguar, de repente ter, né, esse alerta aqui super importante para lidar com situações que podem estar acontecendo perto da gente e com a gente, em níveis às vezes muito subjetivos, muito sutis, muito ocultos, muito, né, velados, e que mostram realmente esse domínio da energia masculina sobre a feminina. E não estou falando sobre homem e mulher, né? Porque muitas vezes não, algumas vezes acontece de ser uma mulher oprimindo outra mulher. Então a gente precisa despertar para essa transformação que está acontecendo no nosso planeta, na nossa vida de todas as formas, na nossa vida interior. Então, eu acho que é um momento da gente observar, né, uma tensão que está crescendo, situações que estavam ocultas, que se revelam. Então, como eu falei, golpes, fraudes, traições, mistérios revelados, coisas que até então você não percebia, que você percebe e que precisam mudar e vão aparecer. Tudo aquilo que precisa aparecer vai aparecer, tá? Então, a gente está vivendo essa situação. A energia de touro, ela busca a estabilidade, ela busca o conforto, ela busca a beleza, ela busca o prazer, né? Mas, como a gente está com essa grande tensão, a gente pode estar observando mais os aspectos sombrios desse signo. Então, olhe para a sua relação com o seu trabalho. Você está entregando sempre mais do que você deveria entregar? O que isso diz sobre o seu valor, sobre a sua percepção de valor? O que é valioso? É o quanto você faz, é o volume que você entrega, são as horas a mais que você fica de hora extra fazendo as coisas que você deveria fazer no seu horário de trabalho, ou porque um chefe pediu, ou de repente uma reunião fora do horário de trabalho e você não se posiciona, né? As questões, elas não são difíceis da gente ver, né? A nossa relação com
a vida material com o dinheiro, o que a gente consome, gente, o que a gente consome, que a gente pode mudar, de quem a gente consome, da onde a gente consome, o que realmente importa, né? Então chama muito a nossa atenção para esse movimento, inclusive é a última lunação aí que a gente vai ter, Urano em Touro. E esse Urano tá lá desde 2018, trazendo pra gente lá o pré-pandemia, durante a pandemia e o pós-pandemia, todas as mudanças que a gente viveu na questão da economia mundial, na organização do trabalho, nas mudanças de trabalho, presencial, home office, transição de carreira, enfim, pessoas que perderam muita coisa, perderam entes queridos. Urano em Touro, ele foi uma grande revolução, né? E está sendo essa grande revolução para a gente abrir os olhos mais uma vez para como a gente utiliza os recursos materiais para nossa relação com a natureza, com as coisas. Enfim, acho que fica essa reflexão importante, a gente se colocar também, né? A gente espera muito que as soluções venham dos governos e enfim, mas o que a gente realmente pode fazer, né? E eu vejo um momento também muito simbólico com a partida do Papa Francisco, que a entrada de Netuno em Áries, que eu comentei com vocês no vídeo de previsões de 2025 e também no vídeo da Lua Nova em Áries, porque foi exatamente ali a entrada desse planeta, e é algo muito, muito significativo quando um planeta entra no signo de Áries, no grau 0 de Áries, porque ele representa o início de uma nova jornada do que aquele planeta traz como simbolismo para a nossa vida. E Netuno, ele representa as nossas conexões sutis, invisíveis com o plano espiritual, né? E aí, quando a gente tem um Netuno entrando em Áries, que representa liderança, que representa o eu, né? Então é claro que a gente vai imaginar que uma nova liderança espiritual iria surgir, inevitavelmente, porque a gente também já sabia da condição de saúde dele. Mas isso também trouxe uma reflexão aqui, que será que a gente precisa dessa liderança espiritual? Não estou falando só das religiões católica, enfim, de tudo que a gente busca. Como eu falei no início, será que a gente já consegue reconhecer que todos nós somos Budas? Só falta a gente despertar essa essência búdica, essa essência crística. E talvez a entrada de Netuno em Áries, ela represente isso. Não teremos mais uma liderança, não teremos um Messias, não teremos alguém que vai salvar, não teremos um representante. Nós temos que olhar para dentro de nós, para quem nós somos verdadeiramente, e buscar agir a partir da nossa essência divina, reconhecendo essa personalidade, esse personagem, né, que banca o vilão às vezes, que é a pessoa ferida, né, que é a vítima ou que é o algoz, e que a gente vive a nossa vida na Terra com essa condição de dualidade, mas que a gente possa cada vez mais elevar o nosso estado de consciência para que a gente possa perceber essa personalidade falha, limitada, que precisa estar sempre sendo lapidada, observada. Então, eu acho que essa conjunção que a Vênus faz com esse Netuno, com o nó do norte, com Saturno em Peixes, ela nos traz muito forte essa necessidade de nos conectarmos mais à nossa própria essência divina, a buscar essa conexão, a fazer coisas na nossa vida prática, abrir espaços para que a espiritualidade, para que o autoconhecimento, para que uma nutrição da nossa alma ela possa acontecer de infinitas maneiras que isso pode acontecer na vida de uma pessoa, seja contemplando a natureza, seja pintando um quadro, seja viajando com a sua família, ou seja no seu trabalho, sei lá,
O que reconecta você com a tua essência divina? É o que realmente que você está dando valor na sua vida. E com o que você deve romper para quebrar essa cadeia de perceber a vida, às vezes, com um pensamento de escassez, né? De não enxergar ao redor a natureza e tudo que existe constantemente sendo dado pra gente, né? E a gente não dá esse valor, a gente está constantemente pensando no que está faltando, né? Então, também essa reflexão sobre esse estado de gratidão, né? De olhar para a nossa vida, de olhar para o que a gente possui materialmente, para o nosso trabalho, para as nossas relações de afeto e exercitar realmente a gratidão por isso, né? E observar se existem pensamentos de escassez, pensamentos de falta, ou do que eu desejo ter e que eu não tenho, ou a grama do vizinho que é sempre mais verde do que a minha, né? Será que isso não está condicionado dentro da gente em algum lugar? Será que isso faz sentido? Né? Enfim, né? Eu acho que a gente pode trabalhar muito a nossa aceitação das coisas como elas são, como elas estão, e de que o plano divino é perfeito, de que as coisas, se estão assim conflituosas e difíceis, existe um propósito maior para tudo isso. Certo? Então, fiquem ligados aí para o próximo episódio da Lua Cheia. Vamos acompanhando esse ciclo de lunação. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar com quem você sentir. Se você está acompanhando pelo YouTube ou pelo Spotify, compartilhe com seus amigos. Deixa lá a sua avaliação também do Spotify desse episódio, desse podcast. Se você gosta, isso também ajuda bastante essa informação chegar a mais pessoas. E espero que essa reflexão tenha te tocado em lugares importantes, que te estimule no teu crescimento. E é isso, fica ligado aqui para daqui 2 semanas a gente ter uma nova conversa. Deixa os comentários aqui para a gente poder conversar também. Então, daqui 2 semanas um novo episódio, fica ligado na Lua Cheia de Escorpião, que também vai ser aí intensa e a culminação desse momento que nós estamos semeando as nossas intenções de mudança, de olhar para os nossos apegos, de olhar para aquilo que eu já sei que eu preciso soltar e ter a coragem e acreditar que nesse momento a mudança é o melhor caminho. Ela pode ser dolorosa e desafiadora, mas é o melhor caminho. Embora a gente não saiba, embora a gente não tenha controle e isso seja bastante difícil, vamos confiar que o momento é de transição e que está nos levando, sim, com toda certeza, à cura e à regeneração. Ok? Um beijo enorme para todos, fico por aqui e até o próximo episódio.